Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: por que a Argentina caminha para o colapso? Mais uma vez, o país vizinho marcha de maneira firme rumo ao caos econômico, sob o governo do neoliberal Maurício Macri. A Argentina revela números estarrecedores, uma inflação gigantesca, acima dos 40%, a economia estagnada, taxas de desemprego crescendo a uma velocidade incrível, já beirando os 20% da população economicamente ativa, enfim, números que se tornam ainda mais amargos com uma desvalorização acelerada do peso argentino. Por que esse cenário? Por que a Argentina volta a estar em uma situação de falência? Afinal, Macri foi eleito prometendo algo próximo ao paraíso, que sua política econômica seria capaz de tirar a Argentina do que ele considerava uma situação de alta inflação, de economia fraca, e colocar o país na trilha de um desenvolvimento acelerado. Essa era a promessa de campanha de Macri quando foi eleito em 2016. 4 anos depois, foi eleito em 2015. 4 anos depois, Macri revela e entrega ao país uma outra realidade, um país à beira da falência. Por que a política econômica de Macri não deu certo? Ou, perguntado de outra forma, por que a política de Macri levou a Argentina a essa situação de ruína que só faz piorar? Vamos primeiro entender qual era a lógica que guiava a política econômica de Macri. Da mesma maneira que as políticas neoliberais aplicadas nos anos 90 e que voltaram a ser aplicadas em países como o Brasil a partir de 2016, a política econômica de Macri se baseava numa ideia forte. Qual seria essa ideia forte? De que a Argentina, para retomar o caminho do desenvolvimento, que a Argentina, para voltar a ter, aos olhos de Macri, do capital financeiro que o apoiava, e continua apoiando, a Argentina deveria se concentrar em reduzir os seus custos de produção, custos salariais, custos tributários, custos sociais, custos dos serviços públicos, de tal maneira que o país se tornasse atrativo para os grandes capitais de fora e de dentro do país. A questão fundamental, segundo este pensamento de matriz neoliberal, o fundamental era atrair investimentos a quaisquer custos, rebatendo o modelo peronista que se baseava na criação de um mercado interno de massas. Macri dizia que era outro rumo. O rumo tinha que ser o de atrair investimentos. Por isso o país tinha que ser barateado, os salários tinham que cair, os direitos sociais tinham que ser arrochados, os serviços públicos tinham que ser reduzidos, junto com os subsídios às taxas de serviços públicos, para que o Estado pudesse fazer uma forte poupança, o chamado superávit primário, de tal maneira que os investidores voltassem a confiar na economia argentina, que havia vivido uma moratória no início dos anos 2000. Todo esse esforço de arroxo fiscal, de redução dos custos de investimentos estatais, deveria ser acompanhado por uma normalização da relação com os credores,
pagando os títulos da dívida que continuavam afetados pela moratória do início do século XXI. Essa era a lógica de Macri: atrair investimentos, reatacar o mercado financeiro, pagar os títulos da dívida que haviam sofrido moratória, reduzir salários, realizar privatizações, colocar o orçamento público a serviço da acumulação capitalista, especialmente garantindo que o Estado argentino estaria solvente para honrar os títulos da dívida externa e da dívida interna. Macri prometia que, aplicado esse pensamento, repito, de origem neoliberal, afluiriam à Argentina capitais do mundo inteiro, afluiriam à Argentina capitais dos próprios capitalistas argentinos que estavam fora do país, e com isso o país retomaria a rota do desenvolvimento sem inflação, com estabilidade. Essa era a promessa de Macri. Deu tudo errado e não podia ter dado certo, porque a lógica de Macri levou a um brutal enfraquecimento da economia argentina, a um enorme retrocesso. Os avanços do período peronista foram esmagados e o país regrediu àquela situação que vivia na virada do século, que levou à renúncia de la Rúa. O presidente Fernando de la Rúa fugiu num helicóptero em 2001, levou o país de volta àquele período, levou o país de volta à bancarrota. Por que essa bancarrota? Ora, a explicação fundamental é simples. Todas essas medidas de Macri provocaram uma forte retração do mercado interno. A economia argentina, as famílias, os governos regionais, os governos municipais e o próprio governo federal perderam capacidade de aquisição de mercadorias e serviços. Porque esse arroxo fiscal, somado ao arroxo dos salários e ao arroxo dos direitos sociais, provocou uma queda da renda direta e indireta da classe trabalhadora, dos governos e até das próprias empresas produtivas, que passaram a ter mais dificuldades para acesso ao crédito bancário. Enfraqueceu a economia. Qual foi as duas principais consequências do enfraquecimento do mercado interno? A primeira consequência: com o mercado interno mais fraco, o governo passou a arrecadar menos. E o governo, arrecadando menos, passou a ter mais problemas para honrar os seus pagamentos, seja os pagamentos das suas despesas, seja os investimentos públicos, seja os pagamentos da própria dívida interna e externa. Economia fraca, menor arrecadação. Economia fraca, menor consumo, enfraquecimento da rede comercial, enfraquecimento das indústrias. Ou seja, o país passou a viver um ciclo vicioso de retração da economia, de perda de emprego, de perda de renda, levando a que, pouco a pouco, o país vivesse uma situação de declínio cada vez mais acelerada. Para vocês terem uma ideia, entre as medidas que Macri tomou para baratear o custo argentino e atrair capitais, incluem-se algumas reformas ou alguns encaminhamentos draconianos. O primeiro deles: Macri tirou os subsídios às taxas de serviços públicos. Foi sua primeira medida ao assumir o governo em 2016. Isso significou aumentos brutais nas taxas pagas para os serviços de água, de luz, de gás. E isso não apenas encareceu brutalmente a vida dos argentinos, especialmente a vida dos argentinos mais humildes, como provocou, exatamente por conta desse encarecimento, um recorte da capacidade de consumo das camadas populares. É evidente, essas famílias têm que pagar mais, e muito mais. No caso da luz, por exemplo, o aumento chegou a 1000% com o fim dos subsídios. Se as famílias tinham que pagar mais para serviços essenciais que não são passíveis de corte doméstico, como é o caso da luz, da água, do gás, evidentemente
que sobra muito menos dinheiro para as famílias comprarem bens e serviços. Portanto, a medida, além de ser altamente inflacionária, ela provocava uma retração da economia. Macri depois propôs medidas como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência argentina não dizia respeito à idade mínima, como no Brasil, disse respeito basicamente a uma reorganização da fórmula de cálculo do reajuste das aposentadorias. O novo instrumental de cálculo adotado por Macri com a reforma da Previdência fez com que a correção anual das pensões dos aposentados, o reajuste anual caísse de algo como 12%, 13% para menos de 5%. Com isso, os aposentados passaram a ter menos dinheiro. E os aposentados com menos dinheiro compram menos, especialmente nas pequenas cidades do interior do país. Isso significava a morte da economia local. E a morte da economia local significa menos compra no comércio, menos compra nas indústrias e menos arrecadação para o governo. O Estado passou a arrecadar cada vez menos. Diante de uma situação falimentar da Argentina, os capitais, ao invés de virem para a Argentina, começaram a fugir da Argentina. Afinal de contas, os capitalistas investem em duas condições. Quando podem ter fortes retornos financeiros, elevadas taxas de juros e segurança de que os títulos que comprarem serão honrados pelo governo, essa é uma maneira de atrair o capital. A outra maneira que atrai os capitais é quando a economia está próspera, o mercado interno está se expandindo e passa a ser de interesse dos capitalistas criar novas fábricas, investir em novas redes comerciais, investir em infraestrutura, porque sabem que o mercado estará comprador, haverá compradores para os bens e serviços que produzirem. E a economia está expansiva, e estando em expansão, se arrecadarão mais impostos. E se arrecadando mais impostos, o governo terá recursos para pagar por obras e serviços que forem organizados pelos capitalistas. São essas as duas situações que levam ao fluxo positivo de capitais. Pois bem, o fluxo da Argentina, com esse colapso da economia, virou de sentido. Ao invés dos capitais irem para a Argentina, como prometeu Macri, eles foram saindo da Argentina, porque a economia se revelava não apenas débil do ponto de vista da capacidade de compra de bens e serviços, como também, com a queda da receita do governo, ficou claro que o Estado perderia capacidade de honrar com seus compromissos. Essa fuga de capital significava que os pesos eram transformados em dólares, exercendo uma enorme pressão cambial. Mais pesos querendo sair do país, trocados por dólares, isso provocava desvalorização da moeda argentina. O governo argentino, desesperado para tentar manter esses capitais, o que faz? Aumenta brutalmente a taxa de juros, oferece ao grande capital uma taxa de juros maior para que eles fiquem no país. A taxa de juros aumentou de 25% para 40%. O custo para o Estado argentino, para um aumento de juros dessa natureza, é absurdo. Para aliviar a pressão cambial da fuga de capitais, o governo argentino praticamente dobrou os juros que paga para que os capitais permaneçam no país. Isso provocou ainda maior enfraquecimento da economia argentina. Diante dessa situação, Macri ainda ofereceu mais benefícios aos capitais. Cortou os impostos das grandes empresas. Não os impostos da classe média e dos pobres, mas os impostos das grandes empresas, para atrair os capitais que teimavam em fugir. Novamente, caiu a arrecadação do Estado sem qualquer benefício, sem conseguir atrair esses prometidos capitais. Diante dessa situação em que o capital foge, em que o desespero leva os argentinos a trocar peso por dólar, porque a inflação dispara, diante dessa situação de desequilíbrio das contas por conta das políticas neoliberais de Macri, a moeda argentina foi se desvalorizando mais e mais, alimentando a própria inflação. A Argentina adquire no exterior uma quantidade expressiva de bens e serviços. Na medida
em que ela precisa, em que o dólar se valoriza, em que o peso se desvaloriza, essas importações, quando entram no mercado argentino, têm seu preço em pesos cada vez mais alto. A desvalorização cambial promove, portanto, mais inflação. O país, então, passa a viver simultaneamente com vários pesadelos. O pesadelo da inflação, o pesadelo da recessão, o pesadelo do desemprego, o pesadelo da crise fiscal, o pesadelo da crise cambial. 5 pesadelos ao mesmo tempo, na tempestade perfeita provocada pela política neoliberal. A mesmíssima política neoliberal praticada por Fernando de la Rúa, que levou a sua fuga de helicóptero em 2001 e o início do período peronista. No período peronista, foi ocorrendo progressivamente uma reversão daquelas políticas neoliberais. Como outros governos progressistas do continente, tanto Néstor Kirchner quanto Cristina, que o sucedeu, adotaram políticas de fortalecimento do mercado interno de massas. Primeiro decretaram a moratória da dívida interna, da dívida externa argentina, o que era fundamental, porque o país sangrava seus recursos para pagar essa dívida. Decretada a moratória, adotaram políticas de ampliação do mercado interno, programas sociais redistributivos, programas de crédito ao micro e pequeno empresário, políticas de compensação social à semelhança do Bolsa Família, políticas de acesso à saúde, ao ensino, política de salário mínimo, política de fortalecimento das pensões, adotaram um conjunto de programas que deram aos trabalhadores maiores condições de comprar bens e serviços, que aumentaram as despesas sociais do Estado, motivando uma dinamização da economia, ampliando os investimentos de Estado, fortalecendo a infraestrutura do país e também animando a atividade econômica. O Estado argentino, sob os Kirchners, fez a moratória da dívida, parou de pagar os credores externos para poder investir na recuperação do mercado interno e na recuperação do papel do Estado na economia. E os índices da economia argentina foram melhorando, o país voltou a crescer, o emprego voltou a crescer, a arrecadação aumentou. É verdade que essa expansão da economia argentina, essa expansão do consumo, não foi acompanhada por uma expansão do investimento privado que pudesse garantir uma ampliação da oferta. Esse desequilíbrio, o aumento do consumo, que não é acompanhado pelo aumento da oferta, levou a um certo nível de inflação durante os anos Kirchner. Durante esses anos Kirchner, também a pressão norte-americana, as punições adotadas pelos Estados Unidos por conta da moratória da dívida externa argentina, também provocou enormes dificuldades de acesso ao crédito internacional. Como a Argentina não dispunha de um colchão de moeda forte, como os governos petistas permitiram ao Brasil ter, a Argentina não tinha essas reservas, o fato é que a Argentina teve que conviver com uma inflação provocada pelo desinvestimento privado e o aumento do consumo público, sem ter acesso a crédito internacional que permitisse expandir as linhas de crédito internas e revigorar o aumento da oferta, aumento da produção. Era um problema estrutural que tinha o peronismo. Macri não atacou esse problema estrutural, Macri fez o oposto, ele atacou todas as medidas que significavam expansão do mercado interno, para atrair por esta via da redução do custo argentina, tentar atrair capitais. Deu com os burros na água. Num primeiro momento, vieram mais capitais para o mercado financeiro, porque havia um claro compromisso de Macri que sua prioridade número 1 não era o mercado interno, que sua prioridade número 1 era pagar juros altos aos eventuais portadores de títulos da dívida argentina. Essa economia especulativa foi insuficiente para alavancar o crescimento da economia argentina. Ao contrário, as medidas adotadas por Macri, medidas de corte de salários, de corte de direitos, medidas privatistas, elas enfraqueceram o mercado interno e derrubaram
profundamente a economia argentina. E com a economia derrubada é que passou a se ter problemas graves na área fiscal, na área cambial, no emprego. E esse é o atual quadro de calamidade que vive a Argentina, produto dessas políticas neoliberais de Macri, que são as mesmas políticas praticadas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Portanto, fiquemos de olho na situação argentina, porque, no fundo, a Argentina somos nós amanhã. O que está acontecendo na Argentina é o que poderá vir a acontecer com o Brasil se as medidas econômicas do governo Bolsonaro, anunciadas já em alto e bom som pelo senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, forem aplicadas aqui no Brasil. Elas têm a mesmíssima lógica. Reduzir os custos para atrair capitais, ao invés de fortalecer o mercado interno como grande dínamo da economia. O pensamento neoliberal, ele é um compromisso com o fracasso, como mostra a Argentina de Macri, como já tinha mostrado a Argentina de la Rúa. Infelizmente, Macri conseguiu que os neoliberais retornassem ao governo na Argentina, derrotando as forças progressistas nas eleições de 2015. Novamente, a Argentina vive uma experiência neoliberal. E, novamente, essa experiência neoliberal leva o país à falência. Não é à toa que os argentinos vão acordando desses pesadelos. E as pesquisas de opinião pública mostram que a grande favorita para as eleições de outubro desse ano é Cristina Kirchner, a antiga presidente argentina. Os setores conservadores reagem. O mesmo tipo de perseguição político-judicial operado contra o presidente Lula aqui no Brasil para afastá-lo da disputa presidencial, esse mesmo mecanismo opera agora contra Cristina Kirchner. As forças conservadoras, as forças reacionárias ao redor de Macri fazem de tudo, e farão de tudo um pouco mais, para tirar Cristina Kirchner do páreo da disputa presidencial, porque ela vai se um fracasso retumbante. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens. A primeira mensagem sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo e também pesquisar edições anteriores do programa 20 Minutos e outros programas da TV Opera Mundi. Pesquisar e assistir, evidentemente. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Nesse endereço, vocês encontrarão as informações sobre a assinatura solidária e poderão fazê-la imediatamente, pois é um processo simples e rápido. Por fim, queria agradecer a todos que nos acompanharam na tarde dessa quarta-feira, agradecer a audiência, o prestígio, aqueles que gostaram do programa, por favor, o compartilhem, o difundam por suas redes sociais. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o programa 20 Minutos História. O tema dessa sexta-feira: o que foi o terror francês? Um grande abraço e até lá.